Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Cuidado Idoso. É um prazer tê-los conosco mais uma vez nesse espaço dedicado ao cuidado e ao bem-estar dos nossos queridos idosos. Se você é familiar de um idoso ou trabalha com essa preciosa parcela da nossa sociedade, este programa é especialmente para você. Estamos aqui para fornecer informações valiosas, dicas práticas e inspiração para promover uma vida saudável e ativa para os nossos queridos idosos. Hoje, em mais um episódio especial, vamos explorar um tema fundamental para uma vida saudável na terceira idade, a importância da atividade física. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, estamos recebendo um convidado muito especial, o Leandro Cortes. O Leandro ele é educador físico, pós-graduado em ergonomia, pós-graduando em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, palestrante com projetos dedicados aos idosos e a qualidade de vida nas empresas. Também é coordenador de marketing esportivo na Secretaria de Esporte e criador do canal Colmeia. Leandro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso. Eu quero começar a minha conversa com você te perguntando como que foi para você começar a trabalhar diretamente com o idoso. Primeiramente, gostaria de agradecer à Rádio Difusora pelo convite, a todos os telespectadores da Rádio Difusora, a Tuti, né, a grande comunicadora, a você, Juliana, pelo convite. Muito obrigado. Trabalhar com o idoso é uma paixão, né? É uma paixão que começou logo no começo da minha carreira, quando eu iniciei como funcionário público, principalmente foi o público que eu atendi de primeira, né? Que veio até mim, eu tive uma paixão por eles, pelo cuidado que tem que ter com eles, pelo zelo das suas limitações, e aí a gente percebe quanto é valoroso o profissional, agora puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, educação física, diante dessa faixa etária que você tem que ter um cuidado muito especial. Então, eles são muito especiais e assim, a partir do momento que você começa a praticar desenvolver atividades físicas para esse grupo, a gente percebe os benefícios que eles mesmos dão o retorno para você, tanto físico quanto emocional, né, psicológico. Eles vêm contar para a gente os benefícios que levou para eles, e eles trazendo isso para a gente, então não tem como você parar com esse trabalho. Então é um trabalho que eu faço paralelo aos demais trabalhos que eu executo hoje. Então, é uma paixão desde o início da minha carreira. E, Leandro, como que o papel do educador físico ele é fundamental na promoção da prática esportiva na terceira idade? A atividade física ela é benéfica para todas as faixas etárias, né? E quando a gente fala do idoso, ela se torna um pouquinho mais evidente pelo fator fisiológico mesmo, né? O idoso ele envelhece, o envelhecimento dos grupos musculares, dos órgãos independentes, né, se torna um pouquinho mais, chama mais para a gente uma atenção especial, principalmente pelo fato da atividade física auxiliar em todos os sentidos, né? Então, é evidente que pelas pesquisas que nós temos hoje e pelo trabalho que é feito hoje com os idosos, a gente vê a mudança de qualidade de vida. Até então é possível observar o crescimento, através das pesquisas mesmo, dizem, né, do aumento do número de idosos pela prática de atividade física, né? Quando eles começam a praticar atividade física, quando isso vem acontecendo de uns anos para cá, a gente tem aí uma tendência de cada vez aumentar a longevidade, né? Então, a tendência é aumentar muito os idosos aí no Brasil e no mundo, né? É como você disse, a atividade física é essencial para qualquer idade. Uhum. Mas tem aquela turma que é mais sedentário. Sim. Daí, que idade que a gente tem que parar, prestar atenção e pensar assim, agora eu não posso procrastinar mais, agora eu preciso disso. Tem uma idade específica? Os estudos dizem que a partir dos 40 anos, né, a gente começa a ter um pouquinho mais de desgaste ósseo, tanto por questões genéticas, por questões também dos nossos esforços, seja ele qual for, seja por esporte, seja dentro do trabalho, seja no nosso cotidiano. Então, a partir dos 40 anos, os avisos começam a aparecer, né, porque todo mundo fala que entra no clube 200, né, 40, 50, 60, 70, entrou no clube e aí o corpo começa a pedir um pouquinho mais de atenção.
Mas independente da faixa etária, é melhor ainda quanto antes você iniciar, né? Nós sabemos que é a partir dos 60 anos que a pessoa se considera idosa, mas para a gente envelhecer bem, né? Que todo mundo vai envelhecer, né? Se assim Deus permitir, mas a gente envelhecer bem, né? Então, é inevitável o envelhecimento, mas como a gente vai envelhecer, né? Então, a atividade física, ela seria o caminho para a gente envelhecer bem. O como envelhecer é a gente que decide. Então. Exatamente, as escolhas que a gente faz na vida. Né? E você consegue linkar benefícios específicos da prática de atividade física para idosos? Diante dos trabalhos que eu acabo executando em algumas residências, né, que eu tenho um projeto em residências, e também consigo levar alguns idosos que tiveram uma grande melhora, e a gente vai para a musculação, que eu acho importantíssimo para essa faixa etária, né? Então, a gente vê em evidência assim, a melhora do equilíbrio, coordenação motora e da força muscular, né? O idoso mais forte, se porventura ele tiver algum problema de repente ter um tomo, que é importante lembrar que ele não deve ter, né? Deve ter todos os cuidados para que isso não aconteça, a partir do equilíbrio, mas ele vai estar mais protegido, né? Então, nossos músculos mais fortes dificilmente vai ter lesão tão facilmente, né? Então, o equilíbrio, a melhora da coordenação motora e a força muscular são evidentes na prática da atividade física. Independente se é musculação, se é esporte, isso tem como benefícios em comum. Você comentou desses idosos que você acaba atendendo que estão acamados. Nesses casos, é necessário adaptação de um programa de exercício para eles? Todo idoso ele tem um cuidado especial a partir da sua questão mesmo, por que ele se encontra naquela situação. Falando de uma pessoa acamada, por quê? Ela veio de uma situação pós-cirúrgica, ela caiu, ela está em estado depressivo, né? Foi uma questão de escolha dela, e então a gente precisa primeiro fazer uma análise, né? Verificar o porquê daquela situação, avaliar o espaço físico para que esses exercícios sejam executados da maneira mais segura possível, que a segurança tem que estar em evidência, né? E aí vai do profissional ter conhecimento fisiológico com a questão em evidência, né? E aí planejar as aulas de uma forma que o cronograma seja progressivo. Então ele começa, por exemplo, com uma simples, ele está acamado, ele começa com um simples pisar no chão e fazer um exercício sentado na cama, até ele começar com os primeiros passos, e quando você vê, ele já está dentro de uma academia, que aconteceu algumas vezes com alguns idosos que eu atendo, né? Saiu da cama, hoje está na academia. Foi do dia para a noite? Não, é progressivo. Como eu falei, tem que conhecer o porquê que ele está ali, ter um conhecimento fisiológico, estudar em cima daquela situação, preferencialmente que ele tenha passado por um médico, que o médico tenha dado aí o respaldo do que aconteceu com ele, o que você pode fazer a partir daquela situação, e aí fazer um trabalho específico com esse idoso. No mês de fevereiro, nós tivemos a campanha Fevereiro Roxo, e nós abordamos bastante o tema Alzheimer, e nós recebemos aqui uma geriatra que ela pontuou que a prevenção, uma forma de prevenção do Alzheimer seria a prática de exercício físico. Exato. Não só para Alzheimer, para doenças comuns, diabetes, pressão alta, é indicado também? Perfeito. Alzheimer, demência, né? São doenças que a maioria das vezes ela acontece por predisposição genética, né? Por questão genética. Então, já falo para o público que está aí me ouvindo, né? Sempre ter uma atenção à sua predisposição genética, né? Se os seus avós, seus pais têm em comum uma doença como Alzheimer, tiveram, né? O Alzheimer, e também a demência é necessário que seja observado de uma forma mais significativa, porque é uma tendência grande de se ter, porém, tem uma pesquisa que diz, né, que foi colocada, inclusive por estudiosos da USP no ano passado, que as pessoas que têm a predisposição genética com atividade física ainda conseguem evitar que ela alcance essa pessoa na melhor idade, né, quando ela estiver com a idade avançada. Então, a atividade física também ela é estudada hoje, tem evidências e pesquisas concretas que ela realmente previne mal de Alzheimer, demências e outras doenças. Há uma redução em porcentagem ou pode chegar até a redução em 0% e a pessoa não ter mesmo? Existe uma variação, daí depende muito de pessoa para pessoa, mas as pesquisas dizem que a probabilidade é muito grande de não ter nem 1% da doença, de a pessoa ficar realmente em estado normal referente à doença, né? Então, é importantíssimo a gente frisar que a atividade física beneficia até para essa prevenção, né?
como eu falei, não só Alzheimer como a demência, entre outros, como você citou, hipertensão, diabetes, né, câncer de mama, câncer de colo. Existem bastante estudos que falam sobre a importância da atividade física. Aí você comentou que você trabalha bastante com idoso na casa, idoso acamado. Você encontra algum desafio igual os acamados para fazer ele levantar da cama, começar a praticar o exercício, dali da casa ir para uma academia? Como que você lida com isso? Sinceramente, é o que mais me desafia, é pegar o idoso que está realmente na cama, né? É o que mais desafia. Eu falo, esse eu vou tirar daqui, vou colocar ele numa situação, né? Porque teve situações que a família mesmo já estava desacreditando, falou, olha, eu não sei o que vai ser, porque ele está numa situação assim, já faz tempo. Teve uma idosa que ela ficou praticamente quase 1 ano na cama pós-cirurgia, né? Ela fez um processo cirúrgico e aí ela teve uma infecção, né, na região da hérnia, e aí foi uma hérnia umbilical e ela teve uma infecção grave ali, pelo que a família contou, né? Não acompanhei o caso. Mas aí, pelo tempo que ela ficou acamada e não achava a solução para o problema, o medicamento parece que não estava sendo adequado a ela e teve outras complicações, e ela, de uma hora para a noite, de um dia para a noite, ela ficou na cama. E desde então, não quis sair mais dali, né? Eu peguei ela usando fralda, e para colocar em fralda nela tinha que ser uma ou mais pessoas para auxiliá-la, e hoje ela lava a louça, cozinha, normal. Nesse caso, a iniciação dos exercícios é feito ali mesmo na cama? Eu comecei com ela na cama e ela terminou mesmo ali na casa dela, porque essa é uma idosa que ela tinha um pouquinho de dificuldades financeiras, então a gente não conseguiu levar ela para academia por questão de locomoção, dela ir até lá, então, mas a gente ficou quase 1 ano, né? Daí ela precisou parar por questão financeira mesmo, né? E aí a gente parou com o projeto e para a família já estava ótimo que ela estava ali. Eu também saí contente dali porque isso dando um exemplo de uma idosa, né, que é uma referência, que é o estado mais crítico que eu encontrei, né? E uma outra situação que não é tão crítica, é uma pessoa um pouquinho mais nova, né? É um policial aposentado, ele pegou Covid, né? Tem muito casos de Covid que as pessoas tiveram problemas musculares, as articulações, né? Ele não sabe dizer exatamente a causa, se foi realmente uma situação no hospital que ele ficou entubado, se aconteceu algum outro procedimento errado, mas ele acredita que foi por causa da Covid. Ele perdeu o movimento do braço. Hoje ele está comigo na academia, né? Eu não levantava o braço, não conseguia lavar o cabelo. Hoje está normal. Hoje está levantando 20 quilos, né? Está com 8 meses de trabalho comigo. E como que o educador físico ele pode personalizar programas de exercício para atender às diferentes capacidades do idoso? É como eu falei anteriormente, né? Tem que estudar qual é a fisiologia do idoso, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com ele, estudar a doença em si, estudar o histórico do idoso, fazer uma avaliação física com ele juntamente com o diagnóstico médico, né? Com a anamnese, tudo certinho, para daí começar um trabalho e aí você fazer um treino personalizado específico para a necessidade dele. No geral, você vai abranger a coordenação, como eu falei, coordenação motora, o equilíbrio, né, a força muscular, mas existem situações que você vai dar uma atenção específica para algum lado, aonde bate ali uma necessidade, seja ela qual for. Os esportes mais recomendados para idoso, é só a musculação? Tem algum outro esporte que ele possa estar fazendo? Se ele não gosta de musculação, gosta de jogar futebol? É recomendável para o idoso exercícios que não causem impacto na articulação, né? Então aí a gente tem a hidroginástica, por exemplo, como um forte aliado esportivo para o idoso, né? Aí temos exercícios de alongamento, pode ser o pilates, né? E a própria musculação, que são exercícios que não causam impacto. Porém, eles devem ser bem planejados, porque a musculação, por exemplo, ela pode causar impacto na articulação, depende do formato do planejamento do professor. Então tem que ser bem planejado, mas exercícios dentro da água, por exemplo, como a natação e a hidroginástica, são os que mais vão trazer benefícios para não causar esses impactos. E eles têm algum medo ou resistência em iniciar os exercícios ou não? Quando eles não têm a vivência, eles não têm medo, eles têm um certo receio, né? Eles têm receio porque vão fazer uma coisa que eles têm dificuldade. Começa, pelo primeiro momento, a falta de coordenação. Eles não conseguem coordenar o movimento. Então, você tem que estar ali o tempo todo, segura no braço, segura na perna. Exige-se muita paciência e atenção, né? Para esses primeiros dias, primeiros meses, dependendo
do histórico de atividade física desse idoso, né? Porque tem idoso que nunca vivenciou, né? Sempre trabalhou, ou nunca teve oportunidade, enfim. Agora, idoso que já tem uma memória muscular, que a gente chama, né? Que já fez atividade física lá atrás, ele vai ter mais coordenação motora, ele vai ter mais facilidade de lidar com aquela situação. Então, eu acho que é um receio. Mas quando ele ganha confiança, e a gente tem que passar essa confiança, né? Ir com calma, ter a paciência que eu falei, né? Perceber o idoso ali, quais são as dificuldades que ele tem, trabalhar em cima disso que a coisa anda, daí acaba tendo uma harmonia muito bacana entre o professor e o idoso. E quais as estratégias que você usa para garantir a segurança desses idosos na prática esportiva? Dentro do esporte, como o esporte em si, ele exige que tenha equipamentos específicos, espaços específicos, então a gente volta naquela situação que a gente precisa trabalhar com ele de uma forma mais atenta diante das dificuldades dele. Então, observar se os espaços físicos são adequados, se os equipamentos que estão disponíveis são adequados a ele, né? E perceber se ele tem condições físicas para tal, né? Porque tem atividade física em si, você olha com ela como benéfica, mas se ela for mal aplicada de forma errônea, pode ser prejudicial. Então, o professor tem que estudar bem o idoso, estudar o local, estudar equipamentos, enfim, para que haja realmente um trabalho de qualidade. E como educador físico, ele pode colaborar com outros profissionais na promoção da saúde do idoso? Atividade física alinhada à nutrição, ao psicólogo, por exemplo, e demais profissionais como médico, ortopedista, cardiologista, são uma formação multidisciplinar ali importantíssima. No idoso, então, é sempre um trabalho em conjunto? Trabalho em conjunto, a gente sempre recebe informações. Se aquele idoso que eu atendo, ele já passa para um médico, eu vou pedir para que a família passe para o médico que ele está entrando no programa de atividade física e esse médico faça as recomendações devidas e, de repente, eu tenho acesso aos diagnósticos que foram avaliados com esse idoso, né? Se ele passa para uma psicóloga, também é importante saber se tem alguma demência, ele está em estado de depressivo, como que é. Aí um profissional, a gente respeita cada profissional, a gente tem que fazer uma junção de informações para a gente trabalhar de forma correta, né? Isso são sinais de alerta que o idoso dá enquanto você desenvolve seu trabalho com ele. Exatamente, porque numa situação de aula pode acontecer alguma ocorrência ali que você vai saber lidar melhor com ela de uma forma coerente, de acordo com aquilo que você recebeu do outro profissional que trabalha com este idoso, né? No seu caso, você inclui atividades lúdicas e recreativas nos programas de exercício para idosos? A gente sempre fala que o idoso ele volta a ser criança, né? Então ele necessita que seja lúdico, né? A gente não pode ir lá. É uma forma de tornar mais atrativo. Isso, e ele gosta de bater papo, tem atividades, quando tem lugares que eu vou, em casas que eu vou, que o idoso, se você deixar, ele vai ficar só contando piada, brincando com você. E se isso para ele está sendo valoroso, está sendo um momento de descontração, por que não fazê-lo também, né? Porque ele está em estado ali de alegria, então ele está liberando hormônios bons também, porque ele está em estado de felicidade. Então isso os psicólogos vão falar melhor que eu. Mas é importante ele se sentir bem. Se ele se sentir bem brincando de forma mais harmônica, que eu acredito que 90% goste disso, né? Então eu levo bola, a gente brinca como se estivesse brincando com sua infância, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira que está trabalhando alguns grupos musculares, né? Está trabalhando alguma resistência, está trabalhando coordenação. Ele está brincando com a bola, mas é um exercício que tem um fundamento por trás daquela brincadeira. Então uma brincadeira com fundamento, né? Então é planejado e é bem recomendável, muito recomendável para a faixa etária, quando a gente fala de idoso, a ludicidade é muito importante. A gente estava conversando um pouco antes de começar e nós comentamos da sarcopenia. Isso. É importante, e qual o impacto que a prática esportiva em idosos ela tem na prevenção de quedas? A sarcopenia, né, para quem está ouvindo a gente, é a perda de massa óssea, a perda muscular, né? Isso acontece fisiologicamente a partir de uma certa idade, 40, 50 anos começa a descalcificar, e se tiver uma predisposição genética, né, Juliana, ainda ela aumenta ainda mais, então a gente tem que tomar cuidado. Com essa perda de massa muscular, aumenta o risco de quedas? Certamente, porque a pessoa vai ter menos equilíbrio, menos força, é uma consequência da queda, além da falta de atenção, por outros motivos, mas é uma consequência, e aí a queda desse idoso que tem a sarcopenia, que tem a perda de massa óssea, não tem musculatura ali, ela corre esse risco de ter uma lesão grave e até
quebrar e ter uma fratura naquela região, né? E aí a gente fala, por exemplo, uma lesão ou uma fratura, melhor dizendo, no fêmur, por exemplo, tem casos que a pessoa pode chegar à morte, né? Então é muito importante você que está nos ouvindo, né, que quando a pessoa cai, não é só o tombo em si, a gente tem que pensar que quando ela cai e quebra o fêmur, por exemplo, que é o risco idoso, que é um dos ossos que mais acontece nas quedas, né? É um osso importante, o maior osso que nós temos, né? E aí pode acontecer dela ter uma trombose misturada com embolia, né? Que a gente chama de tromboembolismo. Então, vai coagular aquela região posterior da perna, né? O sangue coagula e vai direto no pulmão e a pessoa pode vir a óbito. Então, é muito sério, né? Então, é muito importante tentar evitar que o idoso caia. Se porventura ele corre-se o risco de cair por alguma situação, até mesmo fora de casa, se ele tiver com a musculatura mais forte, evidentemente que ele vai conseguir prevenir que chegue uma fratura. O próprio músculo vai defender ele dessa situação, porque ele vai ter uma musculatura como se fosse uma cápsula, né, como se fosse um escudo protegendo aquela estrutura óssea para ele que não chegar numa fratura. Fratura em idoso, ela se torna sempre um pouquinho mais grave. A recuperação é bem lenta. E os familiares que estão acompanhando a gente agora, familiares, cuidadores, se aconteceu do idoso cair, ele se machucou, até pode ser visível que foi um machucado mais forte, quase uma fratura, como que o familiar, o cuidador, ele pode proceder, como que ele pode ajudar esse idoso? A gente sempre recomenda, quando o idoso cair e você perceber que teve uma dificuldade dele voltar na posição inicial que ele estava, ele caiu e ele está com dificuldade de não mexer. Aí a gente sempre orienta a chamar o SAMU para que haja uma mobilização correta para que aí você não prejudique mais ainda, porque se você mexer, você pode prejudicar mais. Então, o recomendável se você tiver aí na sua casa e o idoso cair, ele não conseguir se mover, né? Você percebeu que está uma perda de sangue, imediatamente chamar o SAMU, né? Para que a gente faça o trabalho da forma mais correta, que eles são especialistas nisso em primeiros socorros. Aí seria também um trabalho preventivo de não ocorrer um problema mais ainda do que aconteceu ali de fato. E nos seus atendimentos com idosos, como você avalia e acompanha o progresso dos idosos que você atende ao longo do tempo e também dos programas de exercícios? Olha, é tão gratificante que você vê que o idoso, assim, ele não tem uma mudança só de estrutura muscular, digamos assim, melhorou a mobilidade dele. A autoestima dele vai lá em cima, né? Então, todos os idosos que eu atendo, hoje você percebe que é outra vida. Tem alguns que pararam de viajar, hoje voltaram a viajar. Eu não vou mais, não faz tempo que eu não vou nem na quitanda perto de casa, e agora faz a sua comprinha. Então, para ele, aquilo lá é voltar na rotina anterior. E eu acho que a autonomia traz, assim, um benefício psicológico e emocional muito importante para o idoso, né? E a gente fala sempre que o cérebro, ele estando bem, o corpo reflete, né? Então, eu acredito que essa autonomia, essa autoestima começou a melhorar, também vai refletir no seu corpo, que ele vai começar a ter mais liberação de alguns hormônios que vão beneficiar esse processo fisiológico no geral, né? Tanto muscular quanto físico, muscular quanto psicológico. Então, eu acredito que a atividade física, colocando assim nas minhas particularidades com todos os idosos que eu atendo hoje, ela é muito gratificante. Se você que está olhando aí ainda não trabalha com idoso, é educador físico, faça o experimento que, olha, é apaixonante porque o resultado, a família vem e não sabe como agradecer você, né? Porque é uma mudança de vida ali, porque é uma pessoa que estava ali debilitada. E muda a vida da família toda, né? Não só do idoso. Eu falo assim, Juliana, todos nós deveríamos pensar assim: quando eu cuido de mim, eu também cuido dos outros que estão à minha volta. É além do amor próprio, o amor das pessoas que eu digo que amo. Porque quando eu estou mal, eu estou prejudicando, entre aspas, né, as pessoas que estão à minha volta, que elas têm que parar para tudo. Elas vão parar a vida delas para olhar. Ninguém quer ver quem você ama sofrendo. Então a gente não pode ser egoísta e falar assim, deixa eu, porque a gente já escutei isso, deixa eu que morra mesmo. Fala, você esqueceu que você tem neto, você esqueceu que você tem filho, que amo você e não gostaria que a senhora, que o senhor estivesse nessa situação? Então vamos, levanta aí, né? Acorda e a vida continua e você tem que trazer alegria para as pessoas que vão ver você feliz da vida quando você levantar dessa cama. E é isso, né? Essa é uma realidade. Para todos nós isso, né?
não podemos ser egoístas. Quando a gente cuida da gente cuida de todos os outros que estão à nossa volta. Leandro, a gente estava conversando e você já me falou que agora você atende um número específico de pessoas e que no momento você não consegue aumentar esse número. Mas as pessoas que estão nos acompanhando agora, gostou do que ouviu aqui, ficou com alguma dúvida, quer conversar com você para tirar essa dúvida, como que pode estar fazendo? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou na minha rede social. Eu parei de postar, gente, um pouco na rede social, porque as pessoas estavam pedindo auxílio e eu, graças a Deus, eu não tenho mais horário, né? Porque minha vida é bastante corrida, né? Graças a Deus, trabalho finais de semana também. Mas pode entrar em contato que será um prazer ajudar. O WhatsApp é 15, você me dá licença? 1599-774-2580. Repetindo, 1599-774-2580. Aí na rede social está lá Cortes, com K-O-R-T mudo Z, _ Leandro. Leandro, eu deixo esse espaço aberto agora para suas considerações finais. Então. Eu agradeço novamente pelo convite, né? Gostaria muito aí que você que está me ouvindo pensasse não só você quando você estiver na fase idosa, mas já a partir de agora começar a fazer atividade física. Você vai trazer benefícios não só para você, como para os seus familiares, como foi dito, né? Para as pessoas que você ama. E tem uma frase que eu gosto muito para fechar aqui, né? Para a gente ter ciência disso, porque a gente às vezes terceiriza os problemas que são da nossa responsabilidade, né? Que diz assim, que da saúde cuidemos nós, dos doentes cuidam os médicos. Então, a responsabilidade de cuidar da saúde é somente nossa. Não adianta você ir no posto de saúde, no médico particular, seja onde for, você fala assim, o médico não vai atender direito, porque... Primeiro fale, por que eu estou no médico? Eu estou fazendo um trabalho preventivo ou corretivo? Se é corretivo, se é algum problema, alguma doença, é porque você exclusivamente colocou essa doença a acontecer por alguma situação de maus hábitos, por escolhas suas. Então, da saúde é a gente que cuida, dos doentes cuida os médicos. Então, primeiro, antes de cuidar da doença, a gente tem que cuidar da saúde. Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo aí. Leandro, agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, a sua presença aqui. E assim encerramos mais um episódio do Cuidado Idoso. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham. E lembrem-se, cuidar da saúde dos nossos idosos é um ato de amor e também de dedicação. Se vocês têm perguntas, sugestões para futuros temas, deixem nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar esse conhecimento com familiares, amigos e colegas que também se preocupam com o bem-estar dos idosos. Continuem cuidando e valorizando nossos idosos e até o próximo episódio do Cuidado Idoso.